Muitas pessoas pegaram, muitas pessoas tiveram o Covid, né, o coronavírus, e muitas pessoas ainda estão passando pela situação. Mas você imagina quando você encontra um profissional que, além de entender o sentimento das outras pessoas, além dele entender das emoções, ele também vai falar aqui com a gente para falar sobre a experiência, do conhecimento, da vivência. Imagina um psicólogo que passou pela situação e que vai, de uma certa forma, conversar com a gente sobre um aspecto importantíssimo. Quem não quer, de verdade, sair de um problema, sair de uma situação, mas com conhecimento? Eu, Vanusa, eu tive o Covid. Eu tive, sim, esse problema, que de uma certa forma é sério e que nós estamos vivenciando ele a cada dia. Mas por mais que eu seja comunicadora, por mais que eu queira ajudar as pessoas, eu não sou especialista em sentimento e emoção. E nós estamos aqui com o psicólogo Rodrigo Lopes, que lança hoje, daqui a pouquinho, às 9 horas da manhã, o livro Sobrevivência e Superação ao Covid-19. Então você que está assistindo o nosso programa agora, eu te dou um tempinho para você ligar para sua irmã, ligar para sua vizinha da direita, da esquerda, avisar para os seus familiares que nós vamos ter agora uma entrevista importantíssima. Porque ele, na verdade, vai conversar com a gente a respeito de um assunto importantíssimo, que é a publicação que traz a experiência dele pessoal, gente, a respeito do tratamento e a superação de verdade deste problema. Então, assim, eu queria muito que você ficasse atento, tá? A superação da doença, atrelada a conteúdos científicos e a perspectiva psicológica. E é por isso que nós estamos aqui para falar um pouquinho sobre o lançamento que será realizado lá na sede do Conselho, o que, gente? Do Conselho Regional de Psicologia, localizada na Rua Vereador Luiz Vasconcelos, 986, no São Cristóvão. E nós vamos conversar com o nosso psicólogo. Foi tudo muito rápido, doutor. Eu te peço desculpa porque você está também um pouquinho preocupado com a hora do lançamento, não é isso? Que vai acontecer às 9 horas. Isso. Eu queria que você se apresentasse ao nosso público. Primeiramente, prazer pelo convite, tá? Agradeço demais, Vanusa, aí. Eu sou o Rodrigo Lopes, né? Eu tenho um trabalho aí dentro de algumas áreas, especificamente da hipnose, a qual sou vice-presidente da Associação Brasileira de Hipnose. E assim a gente foi desenvolvendo um livro, né? Voltado para o enfrentamento à Covid-19. Primeiramente falando do que eu passei dentro do hospital, um relato, né? Sobre o que aconteceu lá dentro. E dentro dessa trajetória, todas as bases científicas da hipnose, mindfulness, que foram utilizados nesse momento para me conseguir conquistar essa superação. Então, pera lá, doutor. Eu queria muito que a gente conversasse sobre esse assunto, porque, assim, é importante que vocês entendam que a hipnose não é um misticismo. Não. Ela está caminhando junto à ciência, a medicina está utilizando muito a hipnose e é importante que a gente leve a sério esse assunto, para começo de história. Segundo, nós estamos aqui com um psicólogo, não é uma pessoa qualquer, alguém que estudou, alguém que tem um conhecimento e que veio para conversar com a gente sobre esse assunto. Outra coisa, uma pessoa que passou pela doença, superou essa doença através de um tratamento e que vai trazer um pouco dessa experiência para a gente e que vai lançar esse livro hoje. Que, por sinal, tá quentinho, porque a gente nem saiu do problema ainda. Nós estamos vivenciando esse problema, uma realidade, e eu quero saber quando foi que o senhor passou por essa experiência. Vanusa, eu passei no início, bem no início mesmo, entre final de março, início de abril, né? Onde eu passei 37 dias internado, 17 dias entubado, várias complicações. Você passou pela intubação? Passei. Sentiu todos os sintomas que muitas pessoas estão comentando, né? Porque algumas pessoas, por exemplo, quem teve o Covid e que só teve o problema do paladar, né? E do cheiro, que foi o meu caso, e tive algumas alterações relacionadas, algumas alterações hormonais, né? É uma coisa. Já teve outras pessoas que chegaram à sua situação. Estão internados, foram entubados, outros
o corpo não suportou, chegou a óbito. Quer dizer, são 1001 situações, né, doutor? Com certeza. Assim, é uma doença que a gente não tem como saber o prognóstico dela, os protocolos, qual o protocolo específico para se utilizar, pois tiveram algumas mudanças. E no início, né, tudo muito novo. Então, eu praticamente passei por uma situação bem complicada, né? A realidade é que eu vi a boa necessidade, a boa colaboração. Eu vi que os profissionais de saúde estavam empenhados em querer me ajudar. E assim eu me senti muito seguro, passei por todo o proceder, foi muito sofrido, se eu disser que não foi, eu vou estar mentindo, claro. Né? Teve momentos que eu estava inconsciente, não me lembro, mas ao mesmo tempo eu sempre tive um pensamento positivo que eu saí dessa. Tanto que eu estou aqui hoje, agradeço doutor, a isso. E essa experiência psicológica, vamos falar disso. O senhor é psicólogo, conhece muito bem as emoções, mas quando a coisa é com a gente, tem toda uma história e tem todo um contexto que não é nem um pouco fácil. Tu tem a experiência da psicologia, obviamente, o conhecimento. Tem também a hipnose, que é algo também muito forte, né? Que ajuda, mas nem todo mundo tem esse lado, né? Nem todo mundo tem esse conhecimento. E quando você fala, doutor, em colaborar, em ajudar, em ver o lado dos médicos, em ver todo aquele cuidado, que é uma doença ainda desconhecida. Sim. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho do que esse livro representa e o quanto ele vai poder ajudar através da sua experiência. Vamos lá. Primeiramente, né, quanto ao livro, podemos dizer que o livro é um livro que fala um meu autorrelato, né, fala das perspectivas psicológicas, né, da Covid, como trabalhar isso, a hipnose e a auto-hipnose e o mindfulness. É um livro que foi desenvolvido com teorias, de certa maneira, que existem, né, porém com estudos recentes que demonstram que a hipnose e o mindfulness, eles são de grande importância, de suma importância, não só nas bases científicas que elas têm para o enfrentamento à Covid, como também para trabalhar todo esse processo de inteligência emocional que nós sofremos no nosso dia a dia. E nesse momento de pandemia está muito grande. Né? Então, esse é o teor do livro, podemos dizer assim. Né? Ele se atém à questão do enfrentamento à Covid-19 e o entendimento do que eu passei, como eu superei, que lá eu falo como eu superei, o que eu utilizei em termos de hipnose. Inteligência emocional é algo que, infelizmente, nem todo mundo está tendo, né? Não porque quer, é porque a situação pandêmica associada à realidade brasileira, que é uma realidade muitas vezes muito sofrida, para alguns não, para outros sim, isso depende muito, né? O problema de cada um requer analisar o outro, né? Por exemplo, se você sabe que o seu problema é pequeno ou grande, você tem que ter aquele sentimento de que para o outro pode também ser muito maior, ou até nem tanto. Mas é impressionante o que o senhor fala, porque quando o senhor fala de trazer um livro que fala justamente do que o senhor vivenciou e do quanto o senhor pode colaborar, é o senhor pensar muito no outro. Seu problema foi grande, mas o senhor sabe que tem outras pessoas que, por menorzinho que seja o problema, ele está enorme e que tem uma forma de se trabalhar, não tem? Sim. Eu tenho muita gratidão, Vanusa. Eu acho que todos nós temos que trabalhar essa gratidão interior, essa gratidão para com os outros, porque ninguém tem obrigação de nada, né? Todo mundo faz algo porque deseja, porque tem amor, se propôs, mas nem todo mundo que se propõe procura fazer. E por que eu estou falando tudo isso? Quando eu fui escrever esse livro, eu pensei assim, poxa, quantas pessoas estão passando por tantas dificuldades e não têm ideia do que uma técnica, de uma palavra de superação com bases científicas. A gente estava falando de fé no início do programa. E a gente estava falando justamente do quanto a fé trabalha mentalmente a organização dos problemas. Você pode colocar estes problemas, cada um no seu lugarzinho, desde que você saiba se conhecer e trabalhar a sua mente. A hipnose trabalha Demais. esse lado emocional. A hipnose é uma técnica fantástica. A hipnose faz coisas que você nem imagina. Quando eu estava na situação mesmo
vamos dizer, punk da doença, que eu cheguei em casa e eu não conseguia nem andar direito. Chegaram a dizer que eu ia demorar 2 meses para começar a caminhar. Com 16 dias, só utilizando a hipnose, a fisioterapia, acreditando. Estava correndo. Com 21 dias... Tudo isso você explica no livro? Tudo isso você passa no livro? Você falou da hipnose e falou de uma outra técnica, né? Mindfulness. Queria que você falasse só um pouquinho dela. Mindfulness é uma técnica que trabalha voltado para a plenitude, atenção plena. Onde nós fazemos em tudo que nós estamos realizando no nosso dia a dia, como a hipnose também. Às vezes a gente acha que a pessoa precisa estar com os olhos fechados, escutar toda aquela música, lembrando uma ideia de mantra. Não é místico, viu, pessoal? Não. Gostaria muito de deixar isso claro. Não é místico. Vamos usar ciência. É ciência, misturada aos princípios. Isso. Os conselhos de medicina, de odontologia, psicologia e fisioterapia assinam embaixo, eles têm uma resolução. Hoje eu represento a vice-presidência da Associação Brasileira de Hipnose. Ou seja, é uma associação ética, sincera, que apoia a hipnose terapêutica, a hipnose científica. E estou falando isso, pessoal, porque é uma realidade. A hipnose ela pode fazer coisas que vocês nem imaginam. E eu digo sem medo. As pessoas que estavam lá me ajudando, os médicos, todos os profissionais, todos, desde o camareiro até os médicos, me ajudaram muito. Mas o principal, prestem atenção, depois deles, claro, e de Deus, foi eu acreditar. Deus te deu a experiência e o poder de você acreditar. Justamente. Na verdade, fica essa certeza, gente. E a hipnose, desculpa te cortar, Vanusa, foi a hipnose que fez eu regulamentar toda essa condição psicológica, emocional para o enfrentamento. Que até deixar uma coisa bem clara aqui, um amigo, meu mentor, mandou do Rio Grande do Sul um auto-hipnose pelo WhatsApp. Botaram para me escutar lá. Eu soube que eu tive reações positivas. E é bom você que está assistindo a gente agora ter uma consciência, tá? A hipnose, ela só é feita se você aceitar, se você permitir. Se você não permitir, não tem essa história, fulano fez isso e aquilo comigo. Não tem essa conversa. Você permite, você aceita. E aí, mais um dos motivos para você acreditar. Fé em Deus, aquela certeza de que você pode transformar e mais do que isso, tá na hora da gente acreditar que nós vamos poder resolver esse problema. Eu queria saber onde é que vai ser o lançamento do livro. Me explica direitinho pra gente convidar as pessoas, tá bom? Tá ótimo. O livro ele está sendo lançado agora às 9h30 da manhã no Conselho Regional de Psicologia, por trás da Parpadelli, ali nos Orixás, tá? E vai de 9h30 às 11h30 da manhã, onde o livro, o título é Sobrevivência e Superação à Covid-19, a importância da hipnose, auto-hipnose e mindfulness nessa trajetória. Trazendo todo o conteúdo que eu vivi dentro do hospital, tá? De sobrevivente, e a hipnose, as perspectivas psicológicas, o mindfulness nesse enfrentamento. Tá certo, então, doutor, muito obrigada. Eu quero esse livro. E autografado, hein? Vou enviar um para você. Tá bom, meu querido. Muito obrigada pela sua participação.